Essa é a carinha de sem vergonha de quem vai usar uma super câmera lenta para te passar uma visão sinistra com uma simulação de um buraco branco. Só que antes de chegar nessa parte, eu preciso de lembrar dessa imagem aqui. Essa é a primeira foto de um buraco negro. No caso, um buraco negro supermassivo que se encontra no centro da galáxia M87. Isso fica a 55 milhões de anos-luz da Terra. Mano, na moral, isso é muito, mas é muito longe. Você não tá entendendo não, é muito longe mesmo. E por conta disso também que essa foi simplesmente uma das conquistas científicas mais virais de 2019. E por conta dela, inclusive, que muita gente ficou sabendo um pouco melhor sobre o que de fato são buracos negros. Que de uma forma bem simplificada e rápida, que é uma região do espaço que tem um campo gravitacional tão intenso, mas tão intenso, que nem a luz é capaz de sair de dentro dele. Só que beleza, o buraco negro é um trem doido demais, não tem nem o que dizer, né? O que se tem descoberto sobre ele é maravilhoso, mas uma coisa que a gente ainda não sabe é sobre os mistérios que guardam um tal de buraco branco. Ou, se você preferir, a gente pode chamar de buraco negro de tempo invertido. Em tese, ele seria exatamente o extremo oposto de um buraco negro, só que tendo a vantagem de que a gente consegue simular ele experimentalmente. E dá pra fazer isso de um jeito muito fácil de fazer e bem gostosinho de ver. Então juntos aqui a gente vai fazer a simulação de um buraco branco para entender melhor o que ele seria. Tudo que você vai precisar é uma torneira. Uma torneira que você tem em casa normalmente na cozinha ou no seu banheiro, e além da torneira, uma superfície plana para a água cair, que pode ser o próprio fundo da pia. E aí a gente já vai conseguir observar o padrão interessante que a gente quer analisar. Isso daqui acontece sempre que uma coluna de água cai em uma superfície plana e de preferência lisa. Repara que mais para o centro, aqui nessa parte, tem a formação de um disco de água mais fino, que escoa com uma velocidade bem grande até as suas bordas aqui. E daqui das bordas em diante, a água está mais tranquilona e com um volume maior. Ela é mais espessa aqui. Aqui a água está bem rente à superfície. Esse degrau que rola entre a parte que está escoando muito rápido e a parte da água que está escoando mais devagar, tem uma coisa muito interessante. É exatamente essa parte aqui, essa interface entre o círculo de dentro e a parte de fora. A gente chama ele de salto hidráulico ou de pulo hidráulico, e aqui dentro a água tem uma velocidade muito maior do que a velocidade de propagação das ondas na água. Isso significa que se eu produzir uma perturbação aqui dentro, dessas que a onda gera na água, igual eu estou fazendo aqui com o dedo, a onda consegue se propagar para fora do círculo. Mas se você bate na água aqui, na parte de fora, essa onda nunca vai conseguir se propagar para dentro do círculo, porque a velocidade da onda vai ser muito menor do que a velocidade da água que está aqui dentro. Então a onda seria incapaz de chegar aqui dentro. Ela só vai conseguir, no máximo, chegar na borda e se refletir ou se difratar por aqui. Então vamos parar de enrolação e agora vamos partir para a ação. Vamos partir para a parte divertida desse rolê todo. Vamos gravar em super câmera lenta, com essa quentíssima, ilustríssima nenenzinha aqui, como é que vai se comportar a propagação de um pulso de onda que eu der na parte de fora aqui desse fluxo de água ou na parte de dentro do fluxo de água. A primeira coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, olha, para fazer a filmagem em slow, se eu deixar o fluxo de água tão intenso igual estava antes, a imagem vai ficar muito turbulenta e não vai dar pra gente perceber direitinho as ondas na superfície da água, saca? Eu vou fazer um take aqui pra vocês conseguirem ver isso direitinho. 2, 3 e... Então a gente consegue melhorar um pouquinho esse efeito para ficar tudo mais claro e bonitinho, colocando um fluxo laminar, a gente chama de fluxo laminar. Repara como a água cai com muito mais suavidade, ela cai com muito mais clareza e aqui não fica tão turbulento mais. Então na hora que eu fizer as perturbações na água, vai ser mais fácil de entender qual que é a onda que está sendo produzida exatamente pelo toque do meu dedo. Então vamos fazer agora uma super câmera lenta com isso. Show! Então, é essa região aqui que representa o ilustríssimo buraco branco. E aqui tá fácil de ver que se eu bato dentro dessa região, rolam uns distúrbios que são lançados para fora do disco. Ou seja,
eu produzo algum tipo de informação dentro dele e ela é mandada para fora. Nesse experimento, é justamente o disco de água mais interno ali, que está escoando com uma velocidade maior, é justamente essa parte que é o equivalente ao que está dentro do buraco branco. Como eu disse ali rapidamente, para isso rolar perfeitinho, é muito importante que a gente faça um fluxo laminar, ou seja, um fluxo que não é turbulento. Mas, na real, que se você for fazer isso em casa, você não precisa de ficar tão na pilha assim, não. Porque a olho nu isso não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. Fez pra mim porque eu tô analisando em super câmera lenta, e aí nesse caso, cada detalhe toma um destaque muito maior, né? Agora, esse slow que é massa. Ele que mostra o que realmente torna um buraco branco algo tão especial. Presta atenção no pulso de onda que meu dedo gera quando toca água. Repara como que ele tenta, mas simplesmente não consegue entrar no disco. É como se o pulso batesse no degrau hidráulico, que é o horizonte de eventos da simulação, e fosse impedido. Cara, isso é muito, mas muito legal. Bom, a imagem já ficou doida demais, mas eu acho que a gente consegue melhorar ainda mais a nossa percepção desse lance de como que a informação consegue sair com muita facilidade, mas não consegue entrar. E para isso eu trouxe 2 potinhos de tinta. Essas tintas são tintas de tecido, tintas em pó, e eu tô com uma seringa também para facilitar a aplicação delas. Então é o seguinte, ó, vou puxar um pouquinho do pó aqui para dentro. Vamos lá, puxar esse pó. Eita, que bobagem, a seringa já estava molhada, hein? Pera aí, vamos voltar com essa aqui. Desentupir esse bagulho louco. Secar de leve. E puxar, vamos lá, agora vai. Ah, eu ainda fiz bobagem, mas eu acho que tem aqui no caminho. Vamos ver se quando puxar a água. Vamos ver se quando puxar a água vai vir vermelha. Veio. Então tá ótimo. É isso que eu preciso. Então beleza. Então agora eu tenho água vermelha e é essa água que eu vou tacar aqui dentro. Ó. Pega a visão. Se eu taco a água aqui dentro, ela sai rapidão, ela é projetada para fora desse disco com muita velocidade. Agora se eu taco aqui dentro, ó, por mais força que eu faça, ela fica em torno disso, mas não consegue penetrar essa região de jeito nenhum. Super câmera lenta é a ferramenta mais doida de todas, não tem jeito. Chia nessa tinta sendo expulsa do disco, velho. Chia na tinta que já foi expulsa, presa do lado de fora, sem conseguir penetrar no horizonte de eventos. É muita doideira. Nesse take, eu tentei enfiar a seringa dentro do filete de água para que a simulação ficasse mais fidedigna, já que um buraco branco manda para fora tudo a partir de uma singularidade, e para a gente aqui seria o centro do disco, que está sendo alimentado pelo filete de água. E eu também tentei fazer a simulação usando só a seringa com tinta como uma fonte. E aqui eu achei que o bagulho ficou muito louco, porque o fluxo laminar ficou perfeito. Olha só o disco, olha o degrau bem fininho. Pega a visão dessa imagem. Sério que eu sou capaz de fazer isso e falar sobre isso um dia inteiro. Ó que viagem eu abri um buraco branco pertinho do horizonte de eventos do principal.
Mas beleza, se você ainda não entendeu qual que é o rolê, qual que é a história desse vídeo inteiro aqui, o lance é que enquanto um buraco negro é um objeto físico com grande poder gravitacional, tão grande que não sai informação nenhuma de dentro dele, nem a luz consegue sair, um buraco branco seria algo que na verdade joga tudo para fora. Com uma lógica completamente oposta, ele espelha energia igual um louco, e é tão sinistro que nem a luz a gente conseguiria mandar para dentro dele. Simplesmente não entra informação, dali só sai informação. E esse experimento é muito legal porque ele consegue simular o buraco branco com muita maestria. Tanta maestria que, igual a gente está vendo exatamente agora, às vezes ele tenta expulsar a informação de dentro dele com tanta violência que rola um slow maravilhoso desses. Pega a visão. Essa aguinha espirrando no final dessa super câmera lenta é bizarra de doida, fala sério. Tão doida quanto o vídeo do espirro em super câmera lenta que eu gravei para falar sobre a quantidade descomunal de gotículas que a gente espalha sem a gente nem ver quando a gente espirra. E se você ainda não viu esse vídeo, não perde tempo não, na moral, porque ficou muito da hora. Mas na moral, não tem base não. A ciência de uma forma geral guarda muitas e muitas coisas lindas e eu pego viagem numa coisa muito doida e que eu faço questão de te convidar para você pensar um pouco comigo. Quantas dessas coisas que não estão quietinhas, guardadinhas na natureza, só esperando para serem descobertas? Já pensou? Por exemplo, eu não comentei ainda no vídeo, mas diferente do buraco negro, que já teve até registro de imagem, os buracos brancos são descritos apenas em teoria. Ainda não tem nenhuma comprovação empírica sobre a sua existência. E antes que você ache isso estranho, o nome disso é ciência, o nome disso é fazer científico. Essa é a famosa física teórica. Desde que as teorias que são criadas tenham um sentido matemático, desde que elas tenham um sentido físico e as coisas realmente se encaixem sem que nada seja tirado do sovaco, desde que haja também consenso e revisão entre diferentes grupos, é válido. O buraco negro é um grande exemplo da validade desse tipo de coisa, porque até que fosse possível provar que ele de fato existisse, muita coisa aconteceu, e antes disso ele também era descrito apenas em teoria.